Faça parte desta reintegração cósmica. Não perca tempo. youtube.com.br/Orban. Aqui você encontra palestras, entrevistas, dicas de livros, reuniões e muito mais. Aqui você pode se inscrever e receber as atualizações em primeira mão, além de poder opinar ou deixar o seu depoimento. youtube.com.br/Orban. Conectareditora.com.br. O drama cósmico de Javé. De forma contundente e esclarecedora, o drama cósmico de Javé revela o que antes se encontrava oculto, a história da criação deste universo, como também a do seu Criador, a sua relação com aquele a quem conhecemos como Jesus, aos níveis espirituais adjacentes à criação e aos diversos tipos de seres que povoam a realidade universal que envolve a vida na Terra. Conectareditora.com.br. Vocês não estão vendo, está ótimo o negócio aqui. Vamos começar mais esse bate-papo. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Tem que falar alguma coisa? Sim, eu tenho aqui algumas perguntas de algumas pessoas que, por favor, alguém me lembre de fazer antes de terminar. Já são 2 perguntas. Então, fico à disposição de vocês para quaisquer perguntas, comentários que queiram ser colocados aqui para atualizarmos as nossas fofocas. Por favor. Boa noite. Boa noite. Início de ano aí para todo mundo. Rogério, o que é que levou você a voltar à ideia, né, dos encontros, já que as coisas estavam portanto assim paradas, né, você muito preocupado também, né, com o seu trabalho e algumas viagens a São Paulo. Há alguma informação, não nesse aspecto que o nosso querido gosta de saber, mas em nível espiritual, nas circunstâncias próximas desses eventos políticos ao redor do planeta? O que é que você tem de informação nesse sentido que bate aí com um tanto de influência espiritual com o aspecto puramente humano? Sendo extremamente frio e honesto com sua pergunta, não há nada na espiritualidade que, pelo menos, me seja permitido perceber que me convide a uma velocidade maior na semeadura dessas reflexões. Não. O que de fato me levou a me movimentar um pouco mais é a absoluta certeza de que esse corpo não vai durar não vai durar o tempo previsto. Então, como eu me sinto na obrigação perante um conjunto de informações, que se está certo ou não é um outro aspecto, mas são informações que, mesmo equivocadas, têm um certo valor no campo da reflexão, no campo da evolução do pensamento humano em relação a todo esse contexto que nos cerca, devido essencialmente a esse aspecto, é que o meu próprio tirocínio pessoal me obrigou moralmente a tomar essa decisão. Que decisão? A de me movimentar um pouco mais. Mas isso que está sendo feito por mim é ridículo em termos de esforço que me dedico, em termos de horas dedicadas a isso, em termos do que já deveria estar sendo feito, em relação a que alguém na espiritualidade poderia desejar, e em relação ao que alguém no contexto extraterrestre também poderia desejar. E, para minha própria surpresa, está muito aquém do que o próprio ser que se apresenta como sendo Javé também o desejaria. Então eu consigo não agradar a ninguém e nem a mim mesmo, mas no final ainda me movimento junto com os amigos aí para tentar fazer alguma coisa. Mas eu também me movimento de acordo com os fatos. Eu sou muito pequeno
minha condição é muito miserável na condição humana, eu não confio em mim mesmo para coisa alguma, no sentido de que as reflexões, as informações que fluem através do meu psiquismo humano, eu tenho o dever moral de não confiar nelas, mas isso me impede exercer o mínimo de egoísmo ou comodidade que eu pudesse ter em não divulgá-las. Seria o mais cômodo para mim, mas mesmo não confiando, há uma conspiração ao meu redor que faz com que eu me sinta obrigado a, sempre que possível, sempre que convidado, sempre que estimulado pelos fatos da vida, no sentido de não poder dizer não a alguém que me convida para falar sobre isso, eu falo. Mas de modo próprio, ou seja, de iniciativa minha para fazer tal coisa, não, aí eu não me movimento. Então, se é mais ou se é menos, aí depende da percepção de cada um. Mas assim, 2 anos atrás eu recebi convite para fazer palestra nos Estados Unidos, não fui. Era um evento muito grande, me convidaram, não vou, não estou. Ou seja, convite para programa de TV, também não aceito. Ou seja, eu não sou o melhor instrumento para divulgar esse tipo de coisa, mas há um limite mínimo que eu tenho que me movimentar, por incômodo que seja, mas para poder dormir com a consciência terrena em paz. A minha resposta é um pouco fria, mas é honesta. Só um instantinho. Não, mesmo que a espiritualidade me pedisse para eu me movimentar com vistas a um certo problema de que a curto prazo deve ocorrer tal coisa, então eu deveria me movimentar, mas a minha feiura pessoal me impede de tornar a fazer isso, motivado por essas perspectivas. Agora eu dou tirocínio pessoal. Certo ou errado, mas é o que me resta. De forma honesta. Por favor. Boa noite. Rogério, há uma perspectiva de que foi colocada, né, que até 2050 haverá uma grande mudança na Terra e de que haverá talvez uma possível transformação, uma reintegração aí do nosso planeta ao sistema cósmico geral, né? Eu particularmente gosto muito de observar os acontecimentos, tanto políticos quanto também acontecimentos que poderiam ser até ditos aí como acontecimentos ligados ao próprio planeta, né? E eu observo hoje que há assim, uma grande crise no pensamento humano de forma geral, uma grande crise nessa forma de vida estabelecida principalmente pelo Ocidente. E aí eu gostaria que você tentasse explanar um pouco, Rogério, sobre quais são os sinais que você vislumbra hoje que podem ser indícios aí, podem ser ligados a essa transformação que acontecerá nas décadas posteriores aí. É uma pergunta muito difícil de ser contemplada, mas no que me é dado perceber, eu tenho tido o privilégio, por um lado, mesmo em situação de desconforto, e ao mesmo tempo uma certa inquietação em lidar com diversos tipos de seres, diversas classes de seres, e isso me é inquietante, e ver a exceção do nível espiritual que nos envolve, nos demais níveis há um cansaço profundo, há um desalento profundo em relação a tudo que até hoje aconteceu no âmbito desta criação. Repito, à exceção dos níveis espirituais mais evoluídos ou mais distantes do sofrimento meramente humano que se retrata nos espíritos que daqui saem e não conseguem se elevar a níveis mais confortáveis. Nesses níveis mais confortáveis, à exceção deles, o resto é cansaço. E mesmo seres extraterrenos que têm
repetidamente afirmado que o que se passa na Terra interessa a todo o universo, pelo fato da espécie Homo sapiens, no conceito de vida que surgiu ao longo desses 13 bilhões de anos no nosso universo, a espécie Homo sapiens foi a última, foi a mais recente. Só por isso, dizem eles, interessa em muito a tudo que é ciência cósmica, o que o ser humano terráqueo está conseguindo fazer, está conseguindo realizar como co-criador do processo universal. Por quê? Como Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, costumava contar, nós, seres humanos, costumamos nos enganar de duas maneiras. Primeiro, acreditando naquilo que não é verdade. E segundo, deixando de acreditar no que é verdade, porque às vezes nos faltam olhos para enxergar direito. Então, o processo que está ocorrendo na Terra e que seria singular, em termos de realidade universal, segundo esses seres, é que nós adquirimos, por um estranho processo que não vale a pena aqui ser narrado, pois tomaria todo o tempo, nós adquirimos uma estranha capacidade de sermos livres, aí entra o episódio Adão e Eva, o que os próprios anjos do Criador, no primeiro momento, teriam sido contra essa liberdade, ou sentido inveja, pelo menos assim está demonstrado no livro de Enoque, no próprio Alcorão e em outros livros de mitologias ancestrais, de que seres de fora, ao verem a forma como o ser terráqueo adquiriu uma razão filosófica, um senso crítico que nem eles eram capazes de ter, devido à programação do DNA dos corpos deles, esses seres passaram então, ou o conjunto dos seres que nos observam, passou então a verificar que na Terra estava ocorrendo uma experiência singular em termos de desafio de como uma raça inteiramente livre para fazer o mal absurdo e também para poder realizar o bem superlativo, como essa raça poderia se desenvolver ou levar adiante o seu desafio existencial. Esses seres nos observam já extremamente cansados, depois de tantas experiências que eles tiveram, do padrão de razão filosófica e senso crítico que lhes são comuns. Só que o padrão desses seres, ou de todos eles, é inferior ao do ser terreno, nesse aspecto, por isso nós somos o último protótipo dessa história. Então, a notícia que eu tenho conseguido dar para mim mesmo, pois que nessa minha trajetória eu tenho sido repórter dos fatos, o editor das notícias que eu mesmo traduzo e o dono da telenovela que eu sou obrigado a também viver e dirigir, resumindo para mim mesmo aquilo que eu posso arquitetar como sendo entendimento. E as perguntas que eu costumo fazer para mim mesmo, esses seres se divertem, do tipo, afinal, quem comanda o que nessa história? Pois se do caos é que nasce o progresso, do caos também nasceu o que nós chamamos de mal, de maldade, de perversão, de podridão. É algo de um extremo paradoxo para o raciocínio humano, mas os hindus, de todas as mitologias terrenas, os hindus é quem melhor traduzem a reflexão em torno desse tema, pois que do pântano, da própria lama, surge o lótus, a flor de lótus. E a própria mitologia hindu diz que todo o resumo da história universal, do antes, agora e do que virá, passa sempre pela discussão dos dois temas que respondem pelos alicerces da mitologia e do entendimento hindu. E dizem respeito a, primeiro, quem criou este universo, segundo, quem o comanda.
Pois que são essas duas questões que, no jogo político entre as três divindades co-criadoras, que a gente chama de Lila, através da linguagem sânscrita hindu, é que Brahma, Vishnu e Shiva até hoje estariam administrando, através das suas energias pessoais, do momento da criação, do que dali se desenvolve. Nesse sentido, o que eu recebo, não posso falar assim, nesse sentido, o que eu entendo da minha interação com esses seres, e essa interação eu não busco, porque já estou extremamente cansado disso, mas eles é que procuram o tempo inteiro, não um dia só da existência animal, que meu espírito é obrigado a administrar nesse corpo, e que eu não tenho que lidar com a aproximação de algum desses seres, ou de diversos deles. Dessa interação é que eu retiro o fato incontestável de que até esses três seres faliram enquanto gestores do processo. Aí, na hora que eu olho para a espiritualidade lá longe, nada pode fazer, a não ser quando de lá sai, toma um corpinho desse, nasce aqui na Terra, aí então o espírito, através de um ser animalizado, procura fazer o melhor que pode. Mas quando esse espírito larga esse corpo e para lá retorna, de lá tudo assiste, mas não pode fazer nada. Aí quando eu percebo isso, quando olho para os níveis espirituais primários, cheios de sofrimento e também necessitados de ajuda, eles nada podem ajudar, eles precisam de ajuda. Aí na hora em que me é, entre aspas, informado pela leitura dos fatos, de que toda uma comunidade cósmica de 13 bilhões de anos olha para a espécie Homo sapiens da Terra como sendo a última e a mais moderna que surgiu, e é nela que reside a esperança de se fazer o que antes não foi feito, porque nunca existiu uma razão filosófica, um senso crítico, nos níveis em que nos marca a conduta humana na Terra. Aí qual é a conclusão que eu chego? Faliu todo mundo, e quem ainda pôde criou outras inteligências para delas se servir, e agora, como de todas as espécies, a única que tem razão filosófica e senso crítico, capaz de errar muito, mas também de acertar em níveis superlativos, parece que a responsabilidade pela ousadia de criar o que ainda não foi criado somente reside nas possibilidades de progresso da espécie Homo sapiens e de mais ninguém nesse cosmos. Aí é que o cansaço profundo se abate quando uma conclusão desse nível ou desse naipe chega. Aí eu observo e digo, mas é essa humanidade que vai fazer isso? Aí é que vem a resposta, não. E aí é onde chega na sua pergunta. É uma humanidade renovada. É a tal humanidade de regeneração. Tomando como base os esclarecimentos da doutrina espírita, esse mundo de expiação e provas que até hoje caracteriza tudo o que se passa aqui na Terra, é um mundo no qual, para a espécie Homo sapiens, a última a ser criada, convergiu todo um conjunto de espíritos doentes, malucos, criminosos, doidos, abilolados e aí vai. E foi necessário que nesses milênios todos, tudo por aqui pudesse acontecer, para que dentro de um sentido mínimo de justiça, quem, após todas as oportunidades tidas, adquiriu o mínimo de tendência ao bem, aqui permanecerá nascendo, pois que daqui já estão saindo aqueles espíritos que já se repetiram a tal ponto e que se tornaram incapazes de, pelo conjunto do débito espiritual acumulado, de serem úteis. Por isso que estão indo morar em outros mundos mais atrasados ou complicados que a própria Terra. Mas que a partir de 2040 alguma coisa, 2050 alguma coisa, somente espíritos tendentes ao bem e mais evoluídos nascerão aqui na Terra. Então seria a espécie Homo sapiens que lá pelo século 22, 23, 24, 25 começaria a reordenar o DNA cósmico universal para assim construir o que jamais foi construído. Haja cansaço. Quer dizer que ninguém virá nos ajudar? Não. Ou nós fazemos, ou não será feito. É isso que eles dizem.
no filme O Senhor dos Anéis, nível 3, ou seja, no último filme da trilogia, há lá um momento em que Frodo, em se perdendo lá nos túneis de um subterrâneo, que tinha uma aranha que pegava todo mundo, tem uma hora que ele reza desesperado e Galadriel, a rainha élfica, que havia dado para ele uma luz, para ele aparece dizendo, olha, tem hora que ela diz, Frodo, a tarefa é sua. Se você não encontrar uma maneira de realizá-la, não vai ser realizada. Então, tomando essa frase, o que eu entendo da minha convivência, certo ou errada, maluca, ou seja lá o que dentro com esses seres, é que eles olham para a gente, não podem fazer nada, mas sabem que nós podemos. Aí eles não sabem nem como nos ajudar, falando francamente, a grande maioria deles, mas eles ficam deixando isso claro, ou vocês fazem ou nós iremos sucumbir. Então, é um cansaço terrível. Quando nós que vivemos aqui na Terra, que fomos acostumados a sempre pedir e a esperar receber ajuda, quando a gente percebe que o que está havendo é o inverso. Que de fato nós estamos sendo ajudados, estimulados, mas para nos tornarmos super homens e mulheres terráqueos, no sentido amoroso da palavra, para termos a capacidade de, ainda administrando o nosso nível de miséria, ainda assim termos um nível de conduta superior para, com a atitude mental que nos caracteriza o lento caminhar, ajudarmos o único progresso possível no âmbito do universo. Respondi sua pergunta? A resposta não é agradável, mas é que eu posso dar. Mas como falar isso claramente para a humanidade? Quem é que está falando disso no mundo? Quem é que está colocando essas cores, convidando a reflexão? Os deuses faliram. Na verdade, nunca foram deuses. As divindades faliram. Em falindo, tiveram que criar outras inteligências para delas se servir, no sentido de ajudar até elas mesmas. Está administrando aí que levantou o braço. Quando a gente, se esses seres que a gente chama de anjos, né, que ajuda, mais alto que a pessoa que estão pedindo ajuda para nós, então, quando a gente pede alguma coisa para eles, mesmo na inocência, um fiel, e que tem aquele desejo realizado, é o fiel que está fazendo isso porque está pela força da atração fazendo, ou é algum tipo de ajuda mesmo que ele recebe? Mas assim, nesse mar de miséria que a gente vive, ainda assim nós pedimos e somos atendidos dentro de certas situações religiosas, ou não, pouco importa, mas quando o fiel de alguma religião, ou alguém que tem fé em algum santo, em algum espírito, pede alguma coisa e é atendido, o que significa isso nesse contexto? É essa a sua pergunta? Sim, se eles estão pedindo ajuda a gente, e na hora que a gente pede alguma coisa e é realizado, é a gente que está mudando a realidade através da força da atração e tal, ou é realmente uma ajuda que vem através de uma entidade? Isso. É mais ou menos o que eu quis dizer. Só que eu não estou conseguindo falar. Imagine que Luiz, com seus 47 quilos, desencarne agora. E eu, com os meus 48, também desencarne, fiquemos eu e Luiz aqui no outro lado, tomando um bom milkshake lá no purgatório. Aí Ricardo está passando por um problema. Aí eu e Luiz sabemos disso lá no purgatório. Purgatório eu estou brincando aqui, tá, pessoal? Mas existe. Brincadeira. Mas o milkshake de lá é bom. Mas assim, então, na hora que eu ou Luiz a gente sabe, e se a gente tiver liberdade, a gente vem para ver se pode ser útil a Ricardo. Não precisa nem Ricardo pedir. Se Ricardo pedir, se o santo de preferência dele for São Luís, ele está ferrado. Mas se não for um santo decente, se ele pedir para algum santo, algum amigo espiritual, o nosso pedido ele é teleguiado para alguém, mas ele também se espalha no sentido de uma amplitude que a gente não sabe. Todo mundo que ama Ricardo na espiritualidade recebe aquela vibração.
O que é que eu estou querendo dizer? É que nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de santos, não precisamos de espíritos especialistas para que de algum lugar, de algum fluxo, de algum canto, ou de alguém específico venha aquilo que a gente chama de ajuda que a gente pede. Uma bênção, uma graça que a gente recebe, como fomos acostumados a chamar isso na nossa educação religiosa. Do mesmo jeito que nós, míseros seres humanos aqui na Terra, nos movimentamos para ser úteis uns aos outros, em especial em relação àqueles afetos que nos marcam, muito maior é a força que se movimenta em qualquer nível, em qualquer amplitude, independente do contexto que se estiver vivendo. Qual o problema? O problema é que nós aqui na Terra sabemos disso. Com todos os defeitos do processo religioso que caracteriza o nosso lento progresso espiritual, mas nós tivemos e estamos tendo algum tipo de progresso espiritual. O drama é que na maioria desses mundos cósmicos, onde os seres que ali estão têm uma programação de DNA que os tornam quase robôs, eles sequer têm essa noção de pedir algo a alguém. Esses seres não estão nos pedindo nada. Eles simplesmente nos observam e na interação nós percebemos o problema, eles nem sabem. Eles estão decodificando agora pela nossa atitude crítica. Isso é terrível. Então, nós fomos levados a um tipo de crença em relação ao extraterrestre bonzinho, aquele que viria nos salvar, aquele que na hora em que as desgraças acontecessem na Terra, eles aqui aportariam suas naves e retirariam os bons. Os bons? Quem são os bons nessa história? Porque aqui na Terra, a forma como nós enxergamos os fatos era muito forte. Às vezes, alguém que nunca tentou nada tem fama de bonzinho, mas esse bonzinho nada produziu para o progresso. E outros há que teve que tentar muito, e aqui até se corrompeu, mas fez alguma coisa. Quem é o bonzinho no processo? E o drama da humanidade é que ela está totalmente corrompida. Os outros estão corrompidos, todos nós em algum nível, é uma doença. Não só tem corrupção na política profissional, a corrupção está presente na vida humana, ponto. Desde que ela começou. Então, sob essa perspectiva, até no inferno, se tal existisse, o bem é praticado de alguma forma, desde que haja instrumentos ou agentes de algum tipo de bem, ainda que naquela situação terrível, naquela realidade terrível. Nós somos deuses. Agora, se Ricardo, sabendo que Rogério e Luiz são dois desocupados espirituais e que estão só fazendo tramela no purgatório, eles não vão fazer nada, aí se ele tem uma fé profunda e mérito espiritual e ora para um Bezerra de Menezes, para um Jesus, para um... Não tenho dúvida que essa prece chega onde deve chegar e que de lá há alguma repercussão ou alguma reverberação em termos de providência a ser tomada, caso seja possível e meritório a ajuda. Ok? Isso. Rogério, quando você coloca aí a capacidade do ser humano como diferente, eu já não guardei as palavras, mas me pareceu que você quis dizer que nós somos, de certa forma, melhores, entre aspas, do que os demais, os ETs. Nós somos especiais. Especiais. Porque eles não disporiam de algumas capacidades que nós temos. É isso mesmo? É isso mesmo. Quer dizer que aqueles bonzinho de pasta cheirando, não sei o quê, esse não existe, não. Existe. Agora, o grau de bonzinho é que a gente pode discutir. Tem muito ET robotizado no bem, cuja programação genética deles é agir de uma forma que para nós parece ser o bem. Tá? Mas
Quando você tem, enquanto espírito, que imantar um corpo cuja programação genética já é para o bem, o esforço espiritual é zero e não há mérito nem demérito em absolutamente nada que você faça, pelo simples fato de que aí não reside o livre-arbítrio, a opção da escolha. Mas, quando você pode realizar um mal estúpido, e ainda assim você evolui a ponto de realizar um bem maravilhoso, isso aqui é o bem. Mas você ser um extraterrestre, cujo aspecto é bonito assim, que nem Luiz, ou que nem eu, que nem Pereira, como o Jeane estava achando aqui. Mas se você chega e apenas é elegante, aparentemente, isso não quer dizer que seja bondoso. A beleza não está associada com o bem, né? Não necessariamente. Então, assim, Pitágoras, há 2.600 anos, ele viveu aqui na Terra e ele grafou uma frase que todos nós humanos deveríamos estudar em profundidade. Ou seja, assim, os conceitos que nós temos aqui na Terra e aos quais nós somos acostumados, eles nos criam paradigmas, nos criam garagens psicológicas e nós, obviamente, classificamos tudo que entendemos com esses conceitos que nos são comuns. Descartes, na sua tentativa de fazer frente à situação de obscurantismo intelectual imposto pela Igreja Católica ao longo de quase 1000 anos, Descartes, do século XVI, ele dizia que o bom senso é das coisas do mundo a mais bem distribuída, já que as pessoas que normalmente costumam reclamar de não possuir outras tantas coisas e por isso pedem, da cota de bom senso que tem, não costumam reclamar, já que se acham um rei do bom senso. Então, qualquer um de nós, ou cada um de nós, sempre se acha o rei do bom senso. A gente pede ajuda em outros campos, mas a gente nunca pede ajuda no sentido que alguém venha modificar o nosso modo de pensar, que a gente já se acha simplesmente o máximo. A condição humana, de fato, tem essa capacidade que esses outros seres não têm. Então, de fato, por tudo que até hoje eu fui obrigado a ter como convivência, posto que jamais a procurei com esses seres, e pelo que os amigos espirituais, depois das experiências tidas, têm confirmado, apesar da condição miserável que marca as nossas vidas aqui na Terra, a criatura Homo sapiens, ela é especial. Mas é necessário que espíritos mais evoluídos que os nossos um dia venham tomar conta desses instrumentos ou dessas criaturas, ferramentas de um processo aí de co-construção do universo, para que de fato essa co-construção se realize em níveis de conduta superior e não num modo ainda caótico como nós homenageamos a vida no tempo que ainda estamos por aqui na Terra. Ok, tudo? Somos especiais, apesar de torcer pelo ABC, alguns de vocês. Diga, você ia falar de Pitágoras, não? Sim, desculpe, só um instante, eu ia falar de Pitágoras e a dor aqui me perturbou, mas... Então assim, Pitágoras, posso já, tá bom. Ele dizia: cabe aos humanos, vírgula, cuja raça é divina, vírgula, discernir o erro, perceber a verdade. Vejam que frase profunda em cada um dos seus elementos. E quem a expressou foi talvez um dos maiores gênios que eu já vi passar por esse mundo em termos de legado, e pena que o legado dele está perdido. Cabe aos humanos, vírgula, cuja raça é divina, vírgula, discernir o erro, vírgula, perceber a verdade. Implícita e explicitamente, Pitágoras estava dizendo que outras raças não tinham como discernir o erro e perceber a verdade. E, logicamente, ele não estava se referindo às outras espécies e dos nossos irmãozinhos animais aqui da Terra.
é porque na época de Pitágoras, anterior ao seu tempo de vida, não existia na Terra somente a espécie Homo sapiens como sendo a espécie pensante. Outras espécies também aqui existiam. E estranhamente, os homens e mulheres geniais dos séculos 9, 8, 7, 6 a.C., disso sabiam e conversavam a partir desse tipo de premissa. Nós hoje, homens e mulheres desses tempos pós-modernos, completamente desvinculados dessas verdades do passado, pensamos até que isso tudo é lenda de tão estranho que nos parece. Abraço. Duas perguntas. Tudo bem? Só quem envelhece sou eu? Não, você está bem? Bom brilho. Essa é a pergunta que não quer calar. Mas sempre não me vejo a opinião, eu quero saber se vocês estão bem todos. Né? E a outra é o seguinte, nas questões 172 que eu aprendi com vocês, 188 do livro dos Espíritos, fala das muitas encarnações em outros planos. Pelo que eu peguei aqui, já que eu peguei em andamento, a ideia que você está passando, ela não seria a volta do egocentrismo nosso, que a Terra seria o centro do universo, já que os Espíritos falam que existe uma evolução, que existe uma escala evolutiva, e que o próprio Jesus, Zé Luiz falou que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Será que essa é a única casa que realmente, voltando ao egocentrismo, que tem vida inteligente, uma vida possível de permear todo o universo? Será que os outros planetas, circunvizinhos nossos, também não têm vida? E a evolução fica onde nesse contexto? A evolução espiritual. Muito bem posto. Uma das perguntas que eu mais me fiz foi exatamente essa questão do antropocentrismo desse fato, ou em torno desse fato. Coisa ridícula, eu dizia a mim mesmo, quando percebi a insistência desses seres em dizer: vocês na Terra são especiais. Se vocês não fizerem, não será feito. Eu resisti muito a aceitar essa possibilidade de que as coisas fossem assim. Hoje aceito a possibilidade de que de fato as coisas sejam assim. Por quê? Porque na minha vivência, e só serve para mim, absolutamente 100% de todas as ocorrências ou experiências que me foram proporcionadas, todas elas se enquadram exatamente nesse contexto. Mas não é assim. O problema é que na Terra, sob a perspectiva espiritual, os espíritos que estão aqui alojados são todos criminosos, doentes ou doidos. Então nisso não há nenhum egocentrismo no sentido de orgulho espiritual. O tal orgulho espiritual aparece no modo acadêmico ou no modo doutrinário, que algumas religiões ou segmentos passam a colocar o homem no centro do universo, quando somos só a última geração de vida inteligente que conseguiu, no seio desse universo, ser gerado. Somos especiais, mas para por aí. Mas, de fato, isso parece remeter ao velho antropocentrismo. Rogério, mas seria, assim, como eu estava refletindo aqui, seríamos especiais somente no quesito das possibilidades que a gente pode fazer. Pode fazer. E o pior, são esses corpinhos que são especiais. Não são os nossos espíritos. Não é o meu ego, nem o seu, nem o de ninguém. Só que alguns podem pensar assim. Aí entra a questão de ego, mas é ego do cretino que naturalmente vai se achar o, infelizmente, acredito em todos os quadrantes do cosmos, principalmente na Terra. Porque o corpo tem a ferramenta que o espírito tem para poder atuar aqui na Terra. Então, por isso que é especial. Sim. Né? A última vez que eu estive aqui, eu perguntei a você qual seria o conceito que você fazia do projeto Câmara. E eu estou meio chocado com o que eu tenho assistido. Inclusive, uma das coisas que eles comentam é o fato das torres gêmeas. As torres gêmeas, segundo, se eu não me engano, foi Alex Cordeiro, Calvão, ele disse que aquilo foi uma invasão.
aquelas dos aeronaves foram projeções holográficas. Aí ele cita casos, eu me lembro que a coisa caiu bem arrumadinha, tudo. Eles explicam que as estruturas foram toradas, partidas, em pedaços equivalentes, sabe? Negócio impressionante. Bem, eu não vou me estender muito no assunto, mas assim, o projeto Camelot, que você fala, ele é muito amplo, ele estuda muitos assuntos. A experiência maior deles é em torno da questão da vida extraterrestre. Mas também cabe no projeto Camelot qualquer assunto que se aproxime daquilo que nós chamamos de conspiração. Então, isso que você está falando sobre os Iluminados, então, é um negócio impressionante. É algo vinculado à velha história dos Iluminados. Eu, particularmente, como cidadão planetário, que é assim que eu me acho, eu tenho muito pouco de nacionalismo comigo, eu olho a Terra, e esse é um exercício que eu sempre fiz desde que Neil Armstrong pisou a Lua. Eu sempre administrei a minha inveja de não ser eu poder observar a Terra de lá, mas sempre me pus lá onde, longe, observando a Terra. Então eu vejo a Terra como uma casa de todos nós, não vejo ela dividida, Brasil, Paraguai, Rússia. Eu tenho dificuldade muito grande de me atrelar ao sentimento do nacionalismo, seja ele qual for. Mas, como cidadão planetário, de fato eu penso que somente duas pessoas conseguem dizer que não há conspiração no mundo. Uma são as pessoas desinformadas e a outra são os próprios conspiradores. O fato é que eu, particularmente, já li perto de 15 livros sobre o que houve no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Tem, salvo engano, perto de 8 ou 9, talvez mais, documentários sobre o assunto. E, não faz muito tempo, eu estava em Nova York e topei na Quinta Avenida com na Oitava Avenida com uma manifestação de familiares que haviam perdido afetos na data fatídica, distribuindo folhetos. E eles estavam afirmando coisas piores que essas aí. E realmente tem um dos documentários falando só do que você falou. Antes da queda das torres, há um prédio próximo que cai sozinho. E cai antes. E há um barulho surdo, seco, que até hoje alguns dizem que foi um barulho proveniente da quebra de alguma estrutura de aço, que junto com o concreto produziria aquele som. Outros dizem que isso é impossível. E outros afirmam que simplesmente houve uma implosão. O prédio caiu exatamente como nós vemos numa implosão. Mas quem está por trás disso? A eterna cretinice do ser humano. Sendo ou não sendo verdade esse caso, o fato é que a história humana está cheia de casos desse tipo. Isso é a luta pelo poder. Infelizmente, a nossa espécie faz isso. A nossa espécie hoje não é mais uma só espécie, nós temos subespécies dentro da nossa espécie. Nós temos o Homo consumos, o Homo corruptus, e temos o Homo destruidor. O Homo sapiens, que de sapiens não tem nada, e que na busca pelo poder, ele atropela pai, mãe, avô, avó, Deus e mundo para conquistar o que quer. Infelizmente, essa doença nos marca, por isso que nós não podemos nos achar especiais nesse sentido. Nós somos os seres miseráveis, mas a raça humana, ocupada por espíritos evoluídos, poderá ser especial. O senhor vai fazer? Não, eu já respondeu. Você quer fazer logo as duas aqui? Só para complementar. Nesse caso também, associado a esses noticiários, tem a questão também dos seres extraterrestres que está interligado com esse interesse do homem, né? Destruir, por exemplo, os reptilianos. Nesse caso, Rogério, qual seria o interesse dele estar atuando com os homens
O homem já está com interesse, mas desses seres, qual seria o interesse deles? Eu posso negociar com você R$10 para você vir fazer essa pergunta? Porque eu sou o que eu posso pagar. Porque ela é muito complicada. Ela, para eu ser honesto com esses fatos, aí nós teríamos que passear aqui por temas pouco agradáveis, mas que implicam em mais e mais teorias de conspiração, por governo oculto do mundo, por questões outras que, por pior que o conjunto delas nos possa parecer, nós não temos condições de assumir isso como sendo verdade, porque não temos olhos para ver. Aí entramos de novo no jogo que Kierkegaard dizia. A gente acredita num monte de bobagem que não é verdade. Passamos a vida inteira cultuando essas questões que de fato nada representam, mas o que realmente é, parece às vezes ser tão violenta a nossa sensibilidade que a gente não consegue ver além. Jesus costumava dizer, e isso está registrado no 5º Evangelho, o Evangelho de Tomé, que não os 4 mais conhecidos, que o ser humano deveria perceber o que está à vista, porque o oculto lhe seria então revelado. Hoje em dia, estudando a física quântica, junto com certos preceitos no campo da psicologia esclarecida, gostei desse tema. Nós podemos perceber que o nosso olho só vê aquilo que a nossa mente está preparada para compreender. O nosso olho tanto pode ser uma luz de percepção de fatos, ou pode ser uma luz que já ensina moldando os fatos de acordo com aquilo que nós estamos condicionados a pensar e a ver. E, infelizmente, todos nós estamos, enquanto seres humanos, profundamente condicionados em somente enxergar a parcela do que de fato nos acontece, enquadrando essa parcela naquilo que nos é possível, seja a nossa sensibilidade ou o próprio condicionamento da gente. Poucos seres humanos, penso eu, são livres do ato de enxergar. Sob essa perspectiva, se nós enxergássemos com absoluta tranquilidade os fatos, se fizéssemos a leitura dos fatos como eles são, nós não chegaríamos a uma outra conclusão a não ser aquela que Francis Crick, prêmio Nobel de Biologia, cientista, não é de crente, chegou de que a Terra é uma reserva biológica de seres extraterrestres, ponto. De que as experiências biológicas havidas aqui na Terra eram administradas por uma inteligência maior, inteligência esta que inclusive colocou a molécula mãe há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás aqui na Terra, teoria científica esta de Francis Crick, conhecida como panspermia dirigida. Então não estou falando de um padre, não estou falando de um médium, não estou falando de um crente, estou falando dos caras mais esclarecidos, geniais, passaram por aqui, que passou por aqui. E ele disse isso, escreveu um pequeno livro sobre isso. Mas isso é muito violento para a gente. Como também é violento Paul Hellyer, que durante 23 anos foi ministro da Defesa do Canadá. Há mais de 10 anos ele diz abertamente, e aí entro de novo entrevistas que estão presentes no Projeto Câmara, que ele, Paul Hellyer, sabe que o governo dos Estados Unidos, que existem 4 raças de extraterrestres vivendo em áreas separadas pelo governo dos Estados Unidos aqui na Terra. Aliás, Bob Dylan disse, perguntaram a ele se os jornais que não voltaram, eles nunca saíram. Nunca saíram. Nós somos apenas inquilinos aqui. Aí você diz, mas aí, por que a gente não se pergunta como é que um homem com tamanha credibilidade, que durante 23 anos foi ministro da Defesa do Canadá e é um dos caras mais benquistos do hemisfério norte, em termos de credibilidade, se ele abriu a boca para dizer isso,
correndo todos os riscos. Por que será que ele fez? Ele ganha o quê com isso? Mas que motivos levam um homem do quilate ele a falar isso? E o que é que adiantou ele ter falado isso? Porque a primeira vez que eu vi essa entrevista, que eu vi ele se referir, digo, vai dar na Globo, vai dar na CNN, não vai em canto nenhum. E qual o nosso problema? Qual o problema do nosso condicionamento? Nós estamos até hoje esperando que um porta-voz oficial de algum governo diga atenção, toca aquela musiquinha, né? O governo norte-americano confirma que a vida está... Ah, eu sabia bulhufas, você sabia. Aí Paul Heyman diz que do jeito que um pai e uma mãe, quando tem um filho de 12, 13 anos, diz, meu filho, 12, 13, estou exagerando, 8, 9, 10 anos, senta aqui, meu filho, olha, tem uma coisa muito séria para lhe dizer. Diga, Papai Noel não existe. Não existe. Olha, meu filho, a fada do dente não existe. Eu sei que é uma verdade muito dolorosa, mas eu tenho que lhe dizer. Então, Paul Heyman diz que, do jeito que os pais, em um momento, fazem isso com a criança, alguém deveria chegar para a raça humana, nessa idade infantil que nós temos, do nosso condicionamento mental, e nos dizer, ei, extraterrestre existe. Olha, eles já estiveram aqui na Terra, construíram. Aí a gente vai acreditar. Esse papo aí está... Então, assim, o nosso condicionamento não nos deixa perceber que, infelizmente, alguns fatos aqui na Terra têm, sim, intenções complicadas de seres extraterrenos por trás, que é o X do que você falou. Inclusive a tecnologia, muito da tecnologia que aí. Você já falou da tecnologia reversa, da questão Roswell, né? Então, assim, é tanto material, é tanto elemento, que a gente não precisa mais estar esperando que alguém nos diga em que acreditar. Mas é exatamente isso que o condicionamento de milênios faz com que a gente fique esperando que alguém diga para a gente o que é verdade e o que não é. Pessoal, há 20 anos atrás, de fato, só tinha sondas americanas e russas voando em torno da Terra, Lua e, mais recentemente, Marte. Mas hoje tem, além das russas e americanas, japoneses, chineses, hindus, e tem um avanço da tecnologia, está tudo disponível na internet. Como é que alguém vai controlar a informação? Esse progresso, esse globalismo, deixando de lado o aspecto da internacionalização do capitalismo, mas assim, os avanços tecnológicos no campo da conectividade, da informática, permitem à raça humana ser livre no sentido de ela mesma, qualquer ser humano, ter a capacidade de fazer a leitura e chegar às suas próprias conclusões sem estar esperando que alguém diga, ó, isso é verdade. Isso é religião, pessoal. Quando você espera que alguém diga isso é verdade, isso é uma atitude religiosa. Você está esperando que um super-homem, um super-salvador, um Deus... Mas não é assim. Quem move a vida no universo é a atitude política, da expressão cidadania de cada ser. Nessa perspectiva, a responsabilidade que pesa nos nossos ombros é terrível. Porque nunca houve um momento na história da humanidade em que absolutamente todo o esforço e todos os frutos adquiridos ao longo do lento processo de evolução do pensamento humano estão disponibilizados a qualquer Rogerinho e de graça. Ou de graça que eu digo um custo barato. Está tudo na internet, pessoal. Nunca houve um momento da história humana em que isso estivesse disponível. Está lá tudo. Como também nunca houve um outro momento em que todo o esforço evolutivo que nós podemos ver nas culturas dos diversos povos que terminaram compondo isso que a gente chama de raça humana, todas essas culturas, todas as conquistas estão também disponíveis, esse conhecimento todo está disponível. É só fazer a leitura dos processos e dos fatos, mas a nossa sensibilidade está esperando que a telinha diga, ei,
Se a Globo não deu, isso não aconteceu. Mas se a Globo deu, o fato aconteceu. Esse é o nosso condicionamento. Mas, infelizmente, não é só a Rede Globo que tem olhos e que também manipula fatos que acontecem e a gente pensa que são situações que naturalmente estão ocorrendo na vida. Sob essa perspectiva, não há nada natural na Terra, não há almoço grátis. Nessa perspectiva, há sempre uma relação de causa e efeito que nós podemos fazer na leitura e reconhecê-la. Mas pensar é um esforço terrível, acreditar é um conforto maravilhoso. Nós somos condicionados a acreditar, a pedir, a transferir para outros responsabilidades que nos são próprias. E aí fica difícil da gente falar de assuntos adultos com crianças, e nós somos crianças espirituais. Nós estamos em plena infantilidade espiritual ainda. E vamos dar um pulo, um salto para a idade adulta sem ter passado pela adolescência. E é por isso que estamos todos meio que atônitos, cansados, estupefatos com certas situações, até desse tipo, que de fato, por trás de certos contextos e certos eventos ocorridos na nossa história que ainda ocorrem, tem o dedo de interesse que, infelizmente, é interesse extraterrestre. Muita coisa está em jogo, passando pelo cotidiano da vida humana e a gente nem imagina. Mas é muito sério o assunto. Tem interesse de dominação mesmo da nossa humana? Não. Ninguém consegue nos dominar. A coisa chegou a um ponto tal de desorganização que ninguém consegue mais dominar uma espécie que já chegou nesse ponto de complexidade que nós chegamos. Existem duas coisas que nós devemos perceber e que comumente não percebemos. É muito difícil que haja uma guerra planetária, porque só um louco, movido por ideais ou algum tipo de ideologia, costuma promovê-las. Hoje em dia não tem mais nenhum louco, todo mundo é corrupto. E os corruptos sempre cedem na negociação para que o que eles têm, eles não percam. Então, na hora que surge uma crise, tipo essa aí, Rússia e Estados Unidos, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Rússia, China, não sei o quê, Índia, Paquistão, sempre quem fala mais alto é o interesse comercial. Sempre o que fala mais alto é o nível de posse de corrupção dos mandatários que hoje comandam os destinos do planeta, através das macroforças que eles fazem parte. Então, a princípio, não, na espiritualidade se percebe que não há o perigo, pois que a corrupção tem essa vantagem. A corrupção tem a vantagem de impedir a loucura da ideologia ou da expressão de um Hitler, de um... Chegamos a esse ponto. E o outro ponto que a gente não percebe é que o poder político hoje ainda está com os presidentes das nações, mas o poder de mando não está mais. O eterno jogo de poder que a gente sempre viu sendo tomado através de guerras, de conflitos e revoluções, o poder nunca ninguém dá. Sempre tem que ser tomado a um custo terrível. Nos anos 80 e 90, e a gente está lançando o IEA, e logo no início vem um pouco dessa reflexão para dizer o porquê do IEA está sendo lançado. Enquanto nós nos encantávamos com produtos desse tipo, uma geração que surgiu nos anos 80 e 90 aí na Terra, chamada geração de ouro, os tais nerds, esses caras, essas meninas, conseguiram, enquanto o mundo andava, eles abriram fábricas nas garagens dos pais, nas cozinhas dos galpões, criaram pequenas empresas que tinham ou detinham o conhecimento, e essas empresas hoje valem bilhões de dólares. E sem que o mundo notasse o poder que antes era dos presidentes das nações, esse poder foi tomado por essas grandes corporações, e hoje essas empresas criadas pelos tais nerds é que detêm o poder
do conhecimento da informação do poder, que Barack Obama, até para nos espionar, ele só o faz se o Google, Microsoft concordar, porque ele não tem mais o poder de fazer sozinho. Até uma guerra tem que passar pela negociação com os donos dessas empresas que detêm o poder de comandar o processo de conhecimento. Então, hoje em dia, o poder não está mais na mão dos presidentes das nações. O poder hoje está nas mãos dos donos dessas macroforças. O problema é que, em sabendo disso, os governos já se movimentaram e hoje em dia, em torno de Harvard, na costa leste, e Stanford, lá na Califórnia, costa oeste, Estados Unidos, em torno desses dois agrupamentos do academicismo. Você triscou aí, tem alguma coisa não? Eu não trisquei nada. Não, é aqui. O fato é que, hoje em dia, até para dois presidentes entrarem em guerra, eles têm que ter o respaldo dessas empresas, que detêm comunicação. Os maiores hackers do mundo, vocês acham que estão trabalhando da onde? São nessas empresas. Essas empresas, elas põem em silêncio qualquer sistema de informação ultra secreto de qualquer país. Então o poder não está mais nas mãos das nações, e sim das macroforças. O que é que isso significa? Isso significa que nós temos que ver o mundo com outros olhos, porque o modo como nós somos condicionados a enxergar as coisas não nos mostram de fato como as coisas acontecem. Mostram só os produtos que elas produzem, nós nos encantamos e pautamos as nossas vidas por isso aqui, mas a gente não entende tudo o que aconteceu até que isso aqui fosse produzido. Eu vou pedir licença para vocês para fazer duas perguntas de pessoas de fora. Dá-me só uma coisa. E o banco entra onde nessa competição? Os banqueiros entram onde nessa competição com os grandes? Google, a macroforça. O que é que vocês acham? Estou comprando, será? Eu acho que O chamado mercado, né? São associados. O chamado mercado, ele faz até um dia desses, as perguntas estavam na época, vamos entender o seguinte: quem detém a informação detém o poder, certo? Na época das guerras napoleônicas, quando Napoleão foi para Waterloo brigar com a Inglaterra, a famosa Batalha de Waterloo, existia um banco, existia, né? Até hoje ele existe. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, esse banco era o maior credor da dívida externa brasileira. Mas existia nessa época o Banco Rothschild, que tinha uma agência na Inglaterra e outra agência em Paris. Aliás, tinha mais agências, isso pouco importa. Mas os Rothschilds, eles tinham um sistema de informação, provavelmente o mais adiantado da Europa, aqui nós estamos falando do início do século XIX, em que a cada uma hora, digamos, partia um cavalheiro para acompanhar o resultado de uma batalha que estava acontecendo, e assim esse cavaleiro trazia notícia, mas como era a cada uma hora saía um, a partir de um certo momento, a cada uma hora chegava uma notícia atualizada do que estava vendo na guerra. Mas só quem sabia isso era quem financiava esse processo, no caso o Barão Rothschild. E quando Napoleão perdeu para a Inglaterra na Batalha de Waterloo, quem primeiro soube dessa notícia foi o Barão de Rothschild. O que é que ele fez? Vendeu todos os títulos da coroa britânica. Quando ele vendeu todos os títulos da coroa britânica, e todo mundo pensou o quê? O Barão de Rothschild já soube que Napoleão ganhou, por isso que ele está vendendo os títulos da coroa britânica, então vamos vender também. Aí todo mundo vendeu os títulos que tinha da coroa britânica a um preço mais baixo. Aí o Barão de Rothschild comprou todos os títulos da coroa britânica
E assim o rapaz, em um dia, aumentou em 700.000% o seu capital, porque ele detinha a informação. Ele manipulou a informação que ele tinha, e até hoje as coisas acontecem desse jeito. Só que quem detém hoje a informação é quem detém o processo criativo do conhecimento e quem detém o capital que produz o desenvolvimento do processo de expressão tecnológica do conhecimento que surgiu através da criatividade. Ponto. Essas são as macroforças do mundo. Então os bancos estão muito bem obrigados. Mas, Rogério, segundo informações, as famílias, dentre outras, ainda está atuando. Como eu disse, até 30 anos atrás, o maior credor da dívida externa brasileira ainda era o tal Banco Rothschild. Os caras são bons. Na guerra da secessão dos Estados Unidos, os estados do norte contra os estados do sul, a agência Rothschild da Inglaterra financiou os estados do norte. Quem financiou os estados do sul? A agência dos Rothschilds de Paris. Tudo em casa. Uma nação toda em guerra, todo mundo se ferrando e, independente do resultado, quem é que ganharia? A cretinícia humana. Puxa sempre. Espera aí. O nosso irmão José Hertz Diniz Gomes, de Campos dos Goitacazes, Rio, faz a seguinte pergunta. O Milhão fez, sabe-se lá quando, no dia 24 de fevereiro de 2014. Prezado Rogério, no livro As Chaves de Enoch é revelado que a criação é como um programa de computador cósmico, onde tudo está pré-determinado. Se isso for real, entre parênteses, determinismo da criação, o livre-arbítrio também está nesse determinismo, ou seja, as decisões que vamos tomar também já estão programadas? Não. Não é assim. O que está programado no jogo das possibilidades cósmicas, de fato, é o determinismo que o jogo de dados que o Criador colocou para funcionar produz uma série de resultados. Esses são inevitáveis. Porém, a parte pensante que se movimenta dentro do processo da criação, e esse corpo ele não é pensante, quem pensa é meu espírito. Aqui, ou nesse ponto que reside o livre-arbítrio. Isso aqui, o que meu espírito vai fazer ou deixar de fazer, isso não estava programado e nem é programado pelo determinismo da criação do universo. O que o espírito de cada um de vocês, através da personalidade desses corpos, fará, não está ou nunca esteve programado desse determinismo. Então, a pergunta do nosso irmão é muito interessante para nos chamar a atenção que, de fato, há muito de determinismo no jogo material do processo existencial da criação, na sua parte fria, sem vida inteligente, mas na vida inteligente, e aí sim, há toda a participação do livre-arbítrio, e é aqui que nós podemos contribuir decisivamente com o processo ou com o progresso das ideias. A última pergunta é do nosso irmão Elcio, de Minas Gerais. Se estamos rumando para um estado angélico, e se anjos e companhia são tudo clones de Javé, como é que ficamos? Como entender isso? Respondendo assim na bucha, os anjos é que estão caminhando para um dia se humanizarem. Agora, tudo isso aqui depende do contexto ou do conceito que nós empregarmos as palavras. Anjos. Só um pouco. Anjos, no sentido em que sempre apareceu no contexto das tradições religiosas do passado, eram seres, entre aspas, estranhos, emissários do Criador. Não eram bonzinhos. O próprio anjo Gabriel, quando se encontra com Zacarias, esposo de Isabel, e Zacarias, lá com 90 e tantos anos, era sumo sacerdote. Zacarias e Isabel foram pais de João Batista, que anunciou a vinda de Jesus. Então, esse anjo chega para Zacarias e diz: ó, Zacarias, tu e Isabel terão um filho, para o próprio Zacarias pensou:
Como é que eu, com 90 e poucos anos, vou ter um filho? Ele só pensou. Aí o anjo, ao ver a reação mental de Zacarias, diz: como você não está acreditando no desígnio do Criador, você vai ficar mudo até o dia que seu filho nascer. A pergunta é: isso é a atitude de alguém evoluído espiritualmente? Óbvio que não. Então, anjo não é alguém evoluído espiritualmente. Anjo, para a humanidade, era aquela mesma história de seres de fora. Se alguém há 2000 anos atrás pegasse um flashlight e andasse numa bicicleta passando no meio de Jerusalém, seria tido como Deus, não era Jesus? Bastava um pisca-pisca com pilha. Imagine alguém com uma guitarra elétrica. Então, assim, os anjos já tinham tudo isso, milênios. O ser humano não tinha, mas ao olhar para isso, se impressionava. Então, os anjos eram seres estranhos. Os anjos que os judeus terminaram por agregar os livros do Antigo Testamento nas escrituras judaicas, é porque a história dos judeus é interessante. Em torno de 1020, quando Saul se tornou o primeiro rei, antes eram só tribos que saíram do domínio egípcio através do êxodo promovido por Moisés. Quando Saul se tornou rei, depois Davi, Salomão, quando Roboão, filho de Salomão, por volta do ano 922, assumiu o reinado das 12 tribos, houve a grande cisma. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel e as 2 tribos do sul, o reino de Judá. Durante 200 anos, essas dois reinos foram atacados pelo maior império que existia na época, o Império Assírio. Em 722, as 10 tribos do norte sucumbem e essas 10 tribos terminam sendo levadas como prisioneiros e se misturam no imenso Império Assírio, por isso que historicamente são consideradas as 10 tribos perdidas de Israel. De toda a história que havia começado do povo hebreu, agora restavam apenas 2 tribos que formavam o reino de Judá. E, a partir daí, esse reino foi atacado também pelos assírios, e os caras resistiram até que em 586 Nabucodonosor os conquistou e os levou para o cativeiro na Babilônia. Em chegando na Babilônia, a influência do conceito de anjos que o contexto de vida babilônica tinha herdado dos persas, influenciou toda a forma de vista, influenciou a cultura hebraica, a cultura judaica, e aqueles anjos foram assimilados e eles foram se tornando emissários do Senhor. E como tal Senhor era o Deus de Israel, aí esses anjos eram poderosos. Ponto. E o cristianismo sempre transformou esses anjos em poderosos e passou a pintá-los como bondosos na medida em que eles anunciavam para Maria o nascimento de Jesus. Aí quando o cristianismo se tornou a religião católica, ou seja, a religião estatal de Roma, aí é que esses anjos passaram a ser considerados santos. Aí a coisa distorceu de vez. Mas aqueles 9 coros de anjos que Dionísio, monge católico, terminou codificando no modelo que até hoje nós temos de entender as hostes angelicais vinculadas ao Criador desse universo, aí esses anjos se tornaram bondosos. Mas não são. A coisa é tão complexa que a gente chama de anjo da guarda, o que por ignorância nossa nada mais é do que amigo espiritual, ou seja, um guia espiritual que fica nos acompanhando. Mas na hora que a gente fala anjo da guarda, sem querer, a gente está usando um conceito totalmente distorcido e deformado, como se o anjo, ou pelo menos o nome, ou o conceito fosse superior à condição humana, mas é ao contrário. Então a pergunta do nosso irmão Elcio é: se estamos rumando para o estado angélico? Não, não estamos. Espero que não, no sentido em que a gente aqui está falando. Mas muita gente, de bom grado, fala de anjos no sentido positivo. Aí, como eu disse, depende do emprego e do conceito que cada um dá às palavras ou a sua crença pessoal, e a gente deve respeitar. Mas nos moldes com os quais nós temos aqui nos referido a essa história, de fato não estamos nos angelizando, não. Espero que não. Eles estão se humanizando, no sentido
adquirirem a capacidade de amar, de serem tolerantes, compassivos e não inflexíveis e dominadores como eles querem ser com a espécie homo sapiens ou sempre foram. Eram essas as duas perguntas. E a sua nome você está sentindo dor aí? Eu estou tranquilo. Não, Roger. Em relação à atividade que você falou aí, que eles não podiam. Em relação ao que não? A atividade que você falou, os divinos, né? Que eles não podiam nos ajudar. Quem entende assim por isso aí seriam os seres evoluídos. Não é isso? Mais ou menos, não sei, mais ou menos o grau de Jesus, de Javé. E tem um ponto aí que você diz que ele não pode nos ajudar. Não entendi. Podem. Veja bem. Se eu disse isso, eu me expressei mal. Algumas hostes têm esse tirocínio e podem, certo? Ajudar, no sentido em que nós chamamos de ajuda. O que eu estou dizendo é que, na perspectiva das civilizações que surgiram nesse universo, que foi mais ou menos o que eu tentei responder na pergunta dele, nesse contexto de seres de fora que chegam, tá? O que eu disse, pretendo dizer que o que é que a gente entende por ajuda? Aí vai depender também do que a gente entende, certo? Esses seres não sabem ler quem é bonzinho para poder ajudar. Eles não têm a estatura espiritual que os permita olhar para ser humano A, ser humano B, ser humano C e olhar assim e dizer: ah, esse aqui eu posso ajudar. Porque qual é o problema? Eu posso ser um traficante de drogas ou de seres humanos e estar pedindo a Jesus para me ajudar, me dar dinheiro. E se alguém me der dinheiro, eu vou me tornar mais habilitado para cometer mais crimes. Será que Jesus vai me ajudar? E o que dizer de um bandido que antes de fazer um assalto, se vence, pede proteção a Deus, vai, assalta, dá a porrada e depois, Deus, obrigado, deu tudo certo. Tem. Eu fiz palestras durante um bom tempo, penitenciários aqui. Conversei com vários e graças a Deus. Graças a Deus. Quem morreu foi o outro, não fui eu. O que dizer de um boxeador que... Obrigado, Senhor. Será que Deus está torcendo para você matar aquela outra? Mas assim, aí entra o nosso infantilismo emocional, né? De saber ou de classificar o que é ajuda e o que não é. Jesus, ajude meu filho a passar no vestibular. Será que não tem mais uns 50 que estudaram mais do que o meu filho que mereciam passar, mas eu não quero nem saber disso, Jesus? Aí o menino passa, Jesus, obrigado. Será que foi Jesus que fez isso? Será que a gente não está... Mas isso é muito humano, isso é muito de todos nós. Porque nós fomos condicionados a isso. Isso não é feio. É o produto do que nós estamos conseguindo fazer enquanto evolução. Então, assim, Jesus, Javé, seja quem for, qualquer, até Rogério Luiz, no exemplo que eu dei, serve também para ajudar. Tudo, desde que tenha amor, ternura e carinho, se movimenta para ser útil. Porque, de fato, a gente, no máximo, pode ser útil uns aos outros. Ajudar, só quem pode ajudar a si mesmo é a própria pessoa. Porque, às vezes, tem aquela velha história. 5 pessoas lá na Itália, tinha uma super vaquinha, a vaquinha dava leite feito uma máquina leiteira e sempre engravidava, e a família não progredia espiritualmente. Porque a vaquinha era tão boa que bastava tomar o leite da vaquinha, a vida passava, todo mundo dormindo e tal, de noite. Aí, numa reunião espiritual, o mentor disse: a gente vai ter que matar a vaquinha. Isso é ajuda? Na ótica terrena, Aí a vaquinha morreu e, diante da dificuldade, tiveram que se movimentar para ser produtivos. É aquela velha história também, que é real, de uma senhora no Rio que tinha um filho, e esse filho logo muito cedo ficou deitado numa cama, e essa senhora, ela tinha uma fé muito grande, pelo menos é assim que os espíritos contam a história, e ela movimentou céus e terras
terra aí tentando fazer com que o filho ficasse curado. Afinal, qual a mãe, qual o pai que não faz de tudo para que um filho seu... Só que o rapaz, quando começou a andar, isso aconteceu no Rio de Janeiro, ele começou a tomar drogas, se viciou-se, tornou-se um traficante. Quando a mãe reclamava, ele enchia a mãe de pancada. Os vizinhos chamavam a polícia, ele começou a trocar tiros de polícia. O cara se transformou num monstro. Até que um belo dia a mãe disse: Jesus, desculpe, aleja meu filho de novo. Eu não sabia que eu tinha um monstro como filho. E eu não tinha percebido que o melhor para ele era ter um corpo que o inabilitasse a poder expressar tanta violência e tanta maldade. Jesus, aleja meu filho. Claro que Jesus manejou. Ele foi morto, inclusive, no tiroteio. Mas assim, o que é ajuda, o que é que não é. Né? Então, mas no universo dão absolutamente tudo e todos. Os que têm altruísmo, os que têm algum sentido de progresso espiritual no campo do amor, ternura e carinho, a gente está sempre se movimentando no sentido de progredirmos juntos, porque a gente sempre se realiza no próximo, ou seja, nos afetos que estão dividindo a existência com a gente. Oi? Aí cada um dá o que tem, né? Eu acho que alguém mais. É tudo. Por favor. Boa noite Boa noite a todos. Rogério, na palestra Xadrez Cósmico, você fala da atemporalidade da tríade, né, de divindades, Brahma, Vishnu e Shiva, até pré-existente a esse universo. E em outras palestras, salvo engano, eu entendi que o Kama, que seria o mesmo Vishnu, o Jesus, teria surgido de Javé como um anjo clônico. Então, salvo engano eu, né, ter percebido assim, por que a natureza dele, se ele foi realmente um anjo clônico de Javé, é tão diferente do próprio Javé? Para a gente entender bem, sob essa perspectiva de análise, ninguém entra na criação de Javé sem assumir um corpo identificado a partir do seu DNA. Certo? Então os próprios Shiva e Vishnu tiveram que se submeter a esse processo, já que a energia básica, primária, que a tudo criou, o sânscrito chama de energia Rajas, que é uma das mundas que alicerça a criação, que emanou de Brahma, de Javé, como ela está dizendo, por pertencer a Javé. Então essa energia, quando vai ser utilizada por outros, ainda que sob a forma de energia já transformada em algum padrão material, vamos assim dizer, tem obediência às regras do jogo, porque não pode ser diferente, eles assumem isso. Mas qual o problema? Quando no livro O Drama Espiritual de Javé, eu tive que retratar que Javé é uma aberração, que ele não possui alma, porque o que houve na hora da sua queda foi algo singular, e somente o que ali está explicado é que um dia poderá ser fator de explicação para os chamados evangelhos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, da Imperator Musta. Lá no Egito, em 1945, aqueles evangelhos gnósticos chamados, foi um aborto em 47, durmo caminhão. Porque tem os manuscritos de Nag Hammadi em 1945 e o do Mar Morto em 1947. O Luiz está brincando aqui comigo, eu devolvi a brincadeira. Mas assim, Evangelho da Salvação, Evangelho da Verdade Valentiniana, Protenoia Trimorfo, Piste Sofia, Quebra de Piste Sofia. São nomes em grego muito difíceis para a gente entender, e mais ainda o conteúdo do que ali está. Mas esse é o problema, é porque a divindade que gerou a energia Rajas, por ela foi atraído como sendo um buraco branco que a puxou, e ela resistiu e só uma parte dela entrou, e essa parte seria o que a gente chama de corpo mental, mas o resto dela ficou. Esse desacoplamento, por tudo que se sabe na perspectiva da revelação espiritual, não seria possível, mas aconteceu.
Aí entra um pouco do nosso conhecimento pequeno, querendo pontificar sobre o todo, e a gente ainda sabe muito pouco. Mas é isso que eles afirmam que aconteceu. Só que Vishnu Shiva, mesmo assumindo corpos edificados a partir da energia rajas desse ser, possuíam alma. Por isso que a natureza deles é um pouco distinta em relação a Javé. Qual o problema de toda essa história? É que Javé não tem alma. Ele não tendo alma, ele não pode ser altruísta, ele não pode ser bondoso, ele não pode ser carinhoso. Ele é uma máquina que somente processa informação. Como ele não tem alma, ele não pode processar significado mental. Os computadores processam informação, mas não processam valores morais, ou seja, significado mental. Esse ser chamado Javé, ele é genial em processar informação. Ponto. Abraão, mata teu filho. Como é que alguém dá uma ordem dessa? Mas Rogério, ele não percebe isso. Javé não percebe. O que é que ele percebe nessa história? Eu preciso testar a raça humana e preciso testar esse humano para ver se eu posso usá-lo para que um desígnio meu seja cumprido. Aí ele manda por impulso. Aí ele fica olhando. Aí Abraão sofre. Um dia, 2 horas, um mês, 2. Ele não sabe se pôr no lugar. Os psicopatas, dentro da análise da psicologia humana, não sabem imaginar o sofrimento que eles estão causando. Não sabem se colocar no lugar da pessoa. Javé não sabe disso. Ele não sabe. Do jeito que um leão não tem culpa por ter a programação de DNA para destruir outras vidas, sob essa perspectiva, o ser chamado Javé não teria culpa. Mas o problema é que ele é o criador de todo esse processo e hoje ele já tem responsabilidade sobre algumas percepções e ainda assim ele persiste no condicionamento que ele se autoimpôs de sobreviver a qualquer custo, ainda que ele trucide todo mundo ao redor dele. Então, sob essa perspectiva, voltando para a sua pergunta, há uma diferença enorme em relação a Vishnu Shiva quando os comparamos com Brahma nesse aspecto. Mas aí tem algo terrível, que é o que me cansa. Vishnu e Shiva se fizeram os menores possíveis para poder lidar com Brahma e mantê-lo vivo, mantê-lo atuante, ainda que sua atuação seja caótica, pois que reside no corpo mental de Brahma um dos alicerces de sustentação da criação dele. E como existem seres vivendo no seu âmbito interno, essa criação tem que se manter funcional, operacional, até que o problema seja resolvido. Então, mesmo Brahma sendo um desastre como gestor, Vishnu e Shiva provocam essas discussões sobre quem de fato criou e quem manda, só para manter Brahma desperto, né? Essa disputa, ainda que essa disputa faça mal, mas o rapaz tem que se manter atuante, até que o seu DNA possa ser reconfigurado, e é nisso que a condição humana tem uma possibilidade fantástica de, tipo, uma chave de fenda ajustando um parafuso, nós ajudarmos Javé a ajustar o dele. Por quê? Porque a condição humana, daquilo que dissemos, tem um mérito vibratório que poucas raças têm ou nenhuma tem, já que nós podemos fazer o pior dos males e o maior dos bens. Nós temos essa amplitude de atuação. As outras raças que herdaram esse DNA do Criador são meio que tendenciosas ou já nascem com a inclinação imposta de serem dessa daquela forma. Aí a força que sai dos espíritos que estão implantados nesses corpos não é a mesma que sai, o que pode sair de um ser humano perto. Olha aí, agora serve tudo e depois eu entreguei. Inicialmente eu queria fazer uma complementação sobre esse 11 de setembro, para dizer que, para os que ainda não acreditam numa conspiração do governo americano,
Para citar um exemplo histórico, em 1941, quando os Estados Unidos foram atacados pelo Japão, qual reduziu o ingresso dos Estados Unidos na guerra, que então era limitada à Europa, digamos, e o norte da África, sabe-se que os Estados Unidos tinham conhecimento do ataque porque tinham decifrado o código naval japonês JM-22 e então eles tinham condição de acompanhar e saber. Tanto é que, quando do ataque, eles retiraram os porta-aviões e deixaram lá só os navios que já estavam, digamos assim, taticamente superados, que eram grandes, mas que não tinham o valor que um porta-aviões veio a ter, como se demonstrou posteriormente, 6 meses depois, na Batalha de Bíblia. Bom, então, na primeira semana depois do ataque, os Estados Unidos, que tinham uma posição de neutralidade ou de anti-guerra, dizendo isso é uma guerra de europeu, 300 mil jovens se alistaram nas Forças Armadas Americanas. Então, do meu ponto de vista, por tudo que eu vi até no YouTube, eu não acredito, não aceito, não imagino possível que tenha sido um holograma, sei lá, o avião, mas digo que os Estados Unidos sabiam que iria haver aquele ataque e prepararam os edifícios para que eles fossem, digamos, implodidos e sacrificar aquelas vidas como quem joga um xadrez e sacrifica um peão, aqui é pular um cavalo, um disco, para conseguir um fim maior, que é dar o cheque-mate e o inimigo. Bom, então a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, do ponto de vista... Gostei de tirando os hologramas. Eu acho bem difícil, tá? Embora eu aceite que lá no Pentágono, ali fica um foguete, porque você não tem vestígio da área, aviões lá de fora. Nenhuma sujeira na grama, menos de 1 metro. Lá você tem um buraco e não ficou a asa do lado de fora, que deveria ficar. Bom, então é o seguinte, eu imaginava até esse momento que você, quando alcançasse um determinado grau evolutivo, iria continuar o seu processo em outros planetas. Sendo assim, pelo que você está dizendo, eu indo para outro planeta, eu iria ocupar o corpo de um extraterrestre, um não humano. E aí eu iria parar, então, o meu processo evolutivo? Não. Há de tudo aí fora. Por exemplo, aqui próximo à Terra, próximo que eu digo é uma expressão, o que eu particularmente chamo da universidade de tal. Essa universidade, eu chamo de universidade porque eu não sei o que eu vou chamar aqui. Ela congrega diversos doidinhos. São seres de diversos mundos, tá? Tem de tudo lá. Tem seres que têm razão filosófica, senso crítico muito modesto e que estão nessa universidade dando a contribuição deles naquilo que a programação genética deles, só eles conseguem produzir no universo. Então, assim, existem pontos do universo em certas galáxias e em certos sistemas que para ali há uma convergência de tudo que existe e o nosso aprendizado é impressionante, sempre. Então, assim, o fato da gente mudar de planeta, certo? Não necessariamente implica em estacionamento. Só quem está sendo exilado, quem já teve todas as chances, tipo uma classe de 50 alunos, 10 já aprenderam a lição e tem 40 lá que estão repetindo de ano, todo ano, e impedindo o progresso dos que já poderiam ir adiante, chega um ponto em que o diretor da escola diz, vamos separar aqui, essa turma que já pode evoluir, vamos colocar numa escola mais evoluída, ou essa turma fica aqui e a turma que está impedindo a evolução tem que sair dessa escola para estudar noutra escola. Em exílio, não. Quando você é exilado, infelizmente, é como se você tivesse contraído uma lepra e em vez de continuar a morar em Natal, vai ter que viver no meio da selva amazônica. Em chegando lá, você vai ficar 50 anos lá, mas você estava acostumado a tomar água no copo, a ter computador, telefone, lá você não tem nada disso.
Você continua sendo um ser humano, mas daqui a alguns meses você vai estar disputando alimento com as feras. Aí você vai adquirindo comportamento meio animal, mas você continua sendo um ser humano. Então, na hora que o nosso espírito sai da Terra e vai ocupar um outro tipo de corpo, certo? Por exemplo, na universidade de tal, o nosso espírito, quando entra, desculpem eu falar assim, ele entra, passa num portal, aí o portal dá o corpo que o seu progresso espiritual marca, e você fica ali 3.000 anos, 5.000 anos estudando nessa universidade. Aí quando termina aquilo que o seu orienta, quando você acha que já aprendeu o que foi ali aprender, aí você fala com o seu orientador, vamos assim dizer, ele diz, olha, eu acho que já terminei. O orientador diz, não, de fato, pode sair. Aí faz um comes e bebes para comemorar, aí depois da festa, o cara, tchau, aí passa pelo portal, aí desfaz aquele corpo e volta para a espiritualidade. Quer dizer, são situações que... Mas isso existe no nosso universo. Muito. Entendeu? Entendeu? Como se esse corpo tivesse, de alguma forma, uma parte desse DNA que você teria trazido, sei lá, da sua existência aqui em muitas e muitas e tal. Tudo fica no espírito. Eu posso complementar essa pergunta só? Por que houve essa criação desse ser especial? Foi uma decisão de Javé? Não. Houve um acaso? Cada pergunta que a gente faz, a gente acorda Luiz aqui. Javé disse que sim, apesar de Luiz achar que não. Mas eu estou com o Luiz, eu também penso que não. Mas assim, se eu for responder isso, a gente vai passar a madrugada inteira aqui. E qual é o problema? Na hora em que Javé... eu vou ter que passar a noite inteira já para explicar isso. Mas assim... A gente só entende a história humana se entender a história dos Anunnakis. E a gente só entende a história dos Anunnakis se a gente compreender que eles foram usados como instrumentos de uma intenção maior, para que da interação deles com a Terra pudesse surgir um ser que, em sendo manipulado geneticamente, adquirisse a tal capacidade de saber o que é certo e o que é errado, num nível até mais profundo que os próprios criadores Anunnakis. Então, assim, Javé diz que ele está por trás disso. E que é por isso que ele usa, como para ele todos nós somos criaturas, ferramenta da vontade dele, o que, digamos, os deuses Anunnakis, Enlil e Enki fizeram, Javé conta na Bíblia como sendo ele, Javé, que fez. Porque para ele, é ele que está se influenciando Enki, influenciando Enlil, então é ele que está fazendo, isso é a ótica dele. Mas, penso eu, que o surgimento da espécie Homo sapiens é produto de uma estratégia de Vishnu Shiva, e Brahma vai aceitando, vai se acostumando aos poucos, porque eles vivem de aplicar ardil uns nos outros, o ardis uns nos outros. É isso que significa Libra. Então o ser humano seria produto de um ardil que a serpente aplicou em cima de Eva. Na metáfora é assim que acontece. Mas na verdade havia uma raça que houve uma manipulação genética nela e de repente ela adquiriu a condição de pensar. Então, poderia haver uma interferência dessas outras entidades nesse DNA de forma a surgir essa... E o que é que os cientistas dizem hoje? Que estranhamente, aproximadamente há cerca de 50 mil anos atrás, deixa eu explicar melhor. Há cerca de 20 mil anos não existia o genótipo GG, que é absorvido pelo OXTR, que seria o genótipo receptor do gene, do que a gente chama hoje da gentileza. Hoje em dia, na Terra, 1/3 da humanidade tem o genótipo GG, um outro terço tem o genótipo AG, e um outro terço tem o genótipo AA. Quem tem o genótipo GG são aqueles espíritos que, enquanto homens e mulheres, já são tendentes à gentileza. Quem tem o genótipo AG é mais ou menos gentil,
a turma do AA. Essa fofoca é dita. Cuidado com o Lombroso aí, viu? Essa fofoca é dita que há cerca de 20 anos atrás, no tempo das cavernas, né? Um belo dia, um grupinho de homo sapiens ia voltando. Aí, na hora que entrando para a caverna, o primeiro homem gentil olhou assim para a esposa e disse: primeiro você. Na hora que ele fez isso, ele produziu uma mutação no seu código genético pessoal, e a esposa, encantada pela gentileza, também começou a ser gentil em reação ao que o homem fez. Claro, história contada por homens sempre foi isso. Aí, esse casal, após essa gentileza, os filhos que nasceram depois dessa, já nasceram com o genótipo GG ou AG, e é assim que a humanidade vai se modificando no seu código biológico. O problema, isso é um fato, tá, pessoal? Estou falando de ciência. Estou brincando, mas estou falando de ciência. Há cerca de 50 mil anos atrás, houve uma manipulação genética, ou pelo menos apareceu um gene, que os cientistas sabem que ele apareceu há 50 mil anos, porque eles já conseguem fazer esse tipo de leitura, mas eles não sabem de onde vieram, de onde esse gene veio. E esse gene trouxe o quê? A capacidade do ser humano de ter uma linguagem. Observe, nós pensamos utilizando palavras, símbolos. Ainda que a gente não fale, mas se a gente pensar silenciosamente, nós estamos usando palavras e frases que expressam o nosso pensamento. Se não existisse a nossa capacidade mental de usar palavras, nós não poderíamos pensar. E o gene que produziu essa habilidade na espécie Homo sapiens surgiu há cerca de 50 mil anos, o que implica que a metáfora Adão e Eva aconteceu por volta desse período. Talvez não seja tão metáfora assim. E o que é? Hoje é absurdo. É você encontrar uma tábula suméria escrita 6 mil anos atrás, contando essa história e explicando em detalhes como essa manipulação foi feita. Aí você aplica testes de datação em cima dessas argilas ou da escrita, vê que aquilo não é falsidade, mas é uma verdade tão violenta que a gente não consegue assumi-la como sendo verdade. Porque ali está explicado que quem fez isso, fez transformando das espécies mais evoluídas que existiam na natureza naquela época, a saber, o Homo, o gênero Homo, que surgiu a partir do gênero Australopithecus, porque esses seres de fora precisavam ter trabalhadores que pudessem compreender as ordens deles. Então eles repassaram a condição de entendimento do que é certo e do que é errado para a espécie Homo sapiens através de manipulação genética em alguns espécies daquela espécie, ou seja, em alguns exemplares daquela espécie. Então, dessa perspectiva, nós surgimos porque os Anunnakis precisavam de trabalhadores inteligentes. Javé está por trás disso? Ele disse que está, mas factualmente falando, é puro jogo de dados. Rogério, a gente não fala... Eu preciso passar a pergunta para ele. Você me dá licença, senão eu não vai sair daqui, eu já vejo. Primeiro, peço desculpa do meu português, que não será perfeito, ele tem muita falha. Queria saber, tem uma teoria da física quântica, que no universo está faltando muita matéria, muito mais do que a gente percebe. Essa matéria, o cientista justificava, falando do buraco negro, que absorve a maioria da matéria que a gente não percebe aqui. Agora, com a nova teoria quântica, se imagina que existem vários universos paralelos, empatia paralelo, ou contemporaneamente no mesmo lugar. Esse ser extraterrestre que chega aqui tem conhecimento dessas coisas que nós estamos querendo saber, mas ainda somos na teoria. Eles já sabem dessas coisas, eles sabem viajar entre os universos dos outros. Eu tenho outra teoria, a parte nossa espiritual. Como sempre, quando sai do nosso corpo, ir para outro universo, e se movimentar entre um universo e outro? Interessante. Sim.
A teoria das cordas, e em especial a teoria das supercordas, é que apontam para... Também tem a teoria M, mas eu não vou me alongar nisso. É que apontam para a existência de inúmeros universos que a cada momento iriam surgindo ou já teriam surgido, em que um outro eu, um outro Rogério estaria ali presente, dependendo de como eu fosse usando o meu livre-arbítrio aqui nesse. Na hora em que eu uso o meu livre-arbítrio, eu colapso a realidade, mas eu poderia ter agido daquela forma. Então, aquela forma com a qual eu poderia ter agido estaria acontecendo simultaneamente num outro universo, e assim uma quantidade, entre aspas, impossível de ser calculada, de universos existiria num grande multiverso. E a questão é, quais seriam os espíritos que estariam por trás de todos esses... Né? Então, assim, os amigos espirituais, eles não assinam embaixo essa perspectiva. Eles assinam embaixo a perspectiva, assim, do multiverso, mas não sob a perspectiva que a teoria das supercordas aponta, ou a própria teoria M. Eles apontam no sentido de que, de fato, muitos universos existem, criados por seres co-criadores. Cada universo desses tem lá as suas próprias regras, e os espíritos sempre estariam ocupando qualquer tipo de matéria que surja, pois que nada há de material que não tenha uma componente espiritual dando-lhe a devida subsistência vibratória. Nesse contexto não há nenhum problema. O espírito que me anima, o espírito que anima vocês, depois que esse corpo morre, ou mesmo quando ele está durante o sono, o nosso espírito sair e mergulhar momentaneamente em um universo desse. A vida espiritual, desde que o espírito esteja limpo e livre, ela é belíssima, ela é ampla. Isso acontece. E acontece muito para espíritos que estão libertos. Porém, para os espíritos que estão com as marcas das experiências que estão tendo naquele conjunto de possibilidades físicas, então o chamado quaternário inferior, como o Jean está lembrando, aqueles 4 corpos mais básicos que os hindus falam, os arquivos dessa vivência ficam tão pesadamente marcados nesses corpos que o espírito não consegue ficar livre para ter outras experiências. Existe uma filosofia hindu chamada Sankhya, que foi codificada por Kapila no século VII a.C., em que ele, genialmente, talvez apenas organizando já notícias muito anteriores a ele, mas ele organizou de tal forma que ele diz que há 2 princípios atuando incessantemente no universo. As expressões sânscritas aqui são complicadas, mas um seria algo que se chama Prat e outro Purusha. Essa primeira seria a energia que, em se movimentando, vai criando as micropartículas chamadas quarks, leptons, que vão, em se movimentando, criando os átomos, os elétrons, que, em se movimentando, criam as moléculas, os elementos químicos, que, em se movimentando, e quem se movimenta aqui são os elétrons, criam as moléculas, e aí surge o mundo material. Mas, para essa prática, teria que ter uma purusha, ou seja, uma energia espiritual, atuando em cima dessa movimentação para poder dar sustentação vibratória ao processo existencial transitório da prática. Então, assim, seja a mecânica quântica, como você falou, seja lá o que for, em termos de tradição esotérica esclarecida do passado, há uma convergência fantástica que nos aponta uma possibilidade que também, por ser tão verdadeira, nos é tão difícil imaginá-la como tal.
nós somos eternos. Eu não morro nunca. Esse corpo morre, mas eu não sou esse corpo. Eu não morro. Se eu achar que eu sou esse corpo, eu serei aquele doente que no sânscrito antigo é chamado de Dehatma Buddhi, que é aquele que se confunde com o próprio corpo. Aí diz, esse corpo está com desinteria. Aí você diz, eu estou com desinteria. Não é você, é seu corpo. Mas a gente erradamente pensa, eu estou com dor de dente, eu estou com unha encravada. Não é você, é seu corpo. Mas infelizmente a gente pensa que é a gente, e aí o nosso espírito fica maculado por essas impressões mentais, aí ele é prisioneiro da situação terrena, aí ele não vai para canto nenhum. Mas se ele for um espírito esclarecido, mesmo vivendo num corpo animal, primitivo, mas ele conseguir ter uma conduta espiritual superior, em sendo esclarecido, ele não depende da condição animal, então ele é livre, para mesmo enquanto o corpo estando vivo ou morto, ele poder atuar em outros níveis e aprender de outros níveis, e ele aprende e atua. Basta ter liberdade para isso. E liberdade aqui significa responsabilidade e amor amealhado no coração. Pois que o combustível que nos move e cuja senha nos permite abrir portais da internet cósmica e nos movimentarmos por ela, é o tesouro que a gente amealha no próprio coração, chamado amor. E amor a gente não recebe, a gente tem que ter para poder dar. Quanto mais a gente dá, mais a gente é rico e cresce. Quanto mais a gente recebe, então aqui receber é complicado. A atitude correta é de dar. Quanto mais você dá, mais livre você é. Aí as barreiras da mecânica quântica, da teoria das cordas, aí tudo isso, esses véus todos são descerrados e você vê além da camuflagem. Aí o que está oculto se revela naturalmente. Pessoal, vamos dar espaço para mais uma pergunta e vamos parar porque a hora já está. Só o controle. Você fez referência nos livros ultimamente, que o problema de Javé é regionalizado nesse universo aqui. E que esse problema é singular, único. Não houve na história algo parecido. É isso? Mas a questão do controle de determinadas hierarquias nesse universo, de imposição de determinadas posturas, ou posturas não seria o termo adequado, mas uma imposição da vontade dos outros em relação a humanidades como a nossa. Ela é um fenômeno que se repete, ela acontece em outros universos. Ela é restrita a esse nosso universo em função do problema único de Javé? Ou não? O que eu estou querendo dizer aqui, existem hierarquias, mesmo para além desse universo, que poderiam agir dessa maneira? Hierarquias espirituais. Sim, controle. Esse problema é localizado no nosso universo segundo o que eles aplicam. Mas é algo difícil de, na nossa pequenez, a gente verificar isso mesmo com a dança do raciocínio da reflexão. Eles afirmam que apenas a criação singular desse ser chamado Javé é que é problemática a esse ponto. Não há em nenhum lugar, para além das fronteiras do que foi criado por ele, nenhum criador refém das próprias criaturas. Nenhum criador refém do progresso da própria criação. E somente aqui existiria esse problema. É o que eles dizem. Mas se isso é verdade ou não, nós não temos como verificar. Porém, verdades mais simples nós podemos perceber. Por que que a natureza é assassina? Por que que todas as espécies da fauna e da flora do planeta Terra têm a inclinação da sua genética para destruir outras vidas, para poder então absorver energia e mantê-las nelas? De onde isso veio? Quem fez isso? Um Deus amoroso, perfeito nos seus atributos, faria ou geraria uma natureza defeituosa como essa?
essas perguntas ou esses aspectos menores de uma verdade perturbadora nós temos como verificar através do nosso próprio raciocínio, desde que tenhamos olhos para ver. Mas, para além disso, aí entra só informação como possível teoria a ser refletida pelos nossos raciocínios, pelo nosso esforço de raciocínio, mas a verdade verdadeira mesmo sobre muito do que a gente gostaria de saber, a gente só vai conseguir saber isso em outra condição existencial, ainda que a condição humana seja especial. Mas ela é especial para ver os problemas da realidade na qual ela está inserida. Mas ela não é muito boa para perceber além dessas fronteiras. Entendeu? Aí só os nossos espíritos livres do arcabouço comum ao raciocínio terráqueo podem perceber ou pretender perceber. Pessoal, podemos encerrar? Então, está na hora de criança dormir, todo mundo para casa, cuidado que a saída aí está um pouco complicada essa hora, tá? Até a próxima. Conectareditora.com.br. Muito além do horizonte. Os pontos de ligação entre os espíritos de Allan Kardec, Ramatiz e J.W. Rochester. O pano de fundo da codificação espírita, a escolha de Allan Kardec para edificá-las e revelações quanto à equipe do Espírito da Verdade, ainda desconhecidos ao público, do mais alto para a espiritualização de nosso planeta. Conectareditora.com.br. Recado cósmico. Um recado que Jesus nos deixou, seus 5 principais ensinamentos e fatos nunca antes revelados sobre João Evangelista, ocorridos no primeiro século da era cristã, são apresentados nesta obra. Perguntas inquietantes sobre temas complexos são respondidas neste livro, que seguramente servirá como padrão de reflexão para o leitor. Conectareditora.com.br.